3 em 1 em som e imagem. O promotor Cláudio Calo, da Promotoria de Investigação Penal, será o novo responsável por analisar o caso do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, que teve movimentações atípicas apontadas em relatório do COAF. O caso estava nas mãos do Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio, Eduardo Gussen. No entanto, como Flávio deixou de ser deputado estadual para assumir uma cadeira no Senado, a investigação também deixa de ser da alçada de Gussen. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Cláudio Calo compartilhou posts da família Bolsonaro nas redes sociais. Em resposta ao jornal, o promotor disse, abro aspas, tudo que está sendo publicado é, até agora, especulação, fecha aspas. Ele afirmou ainda que suas manifestações no Twitter são de professor de direito, palestrante e articulista e que não trata de casos em rede social, nem de investigados. Carlos Andreasa. O procurador é um bolsonarista. Ponto final. Não pode assumir esse caso, não pode assumir essa investigação. É tão simples quanto isso. Não pode. Ele não pode ser o representante do Ministério Público à frente do caso Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro. Suspeição. Não pode. Eu não vi nenhuma hashtag do bolsonarismo nas redes sociais contestando essa barbaridade. Silêncio absoluto. Se fosse, como já foi, absurdos do passado, procuradores associados ao lulopetismo, tratando de matéria de petista, aí era aquela algazarra, mas este é o mundo dos canalhas. O que não vale para os outros pode valer para mim, porque os outros são meus adversários, então eu quero que eles se danem. É moral flexível. O procurador deveria ter imediatamente dito, não posso. Ainda poderia dizer, olha, não sou bolsonarista, eu simpatizo com algumas coisas que eles dizem, porque eu objetivamente curti, compartilhei isso em rede social, não sou um bolsonarista, mas diante dessa condição eu fico sob suspeita, então abro mão. Mas não fez não. Vamos ver, pode ser, papapá, popopó. Não. Não. E aí, Vera Magalhães? Pois é, essa história de que o meu Twitter e as minhas redes sociais são de caráter pessoal, ela vai até um determinado momento, né? Ela vai até um certo ponto. Você ali, se você se manifesta sobre casos que depois você vai ter nos quais você depois vai ter de atuar, você tem de se dizer suspeito. A gente já disse isso aqui em relação ao Dias Toffoli, quando decidiu sobre o Zé Dirceu. A gente já disse aqui sobre o próprio Lewandowski, quando se manifestou sobre petistas, tendo sido ele nomeado nas circunstâncias em que foi. Então, vale também para esse promotor. As manifestações dele são bem claras no sentido de apoio à família Bolsonaro. Durante a campanha, depois da campanha, já se reuniu com o próprio Flávio Bolsonaro. Então, me parece evidente que tem uma incompatibilidade aí e que ele não pode tocar esse caso. E é incrível que depois de tanto tempo de paralisia desse caso por outras razões, agora vá se chegar a esse ponto que pode significar aí um fator para impedir que as investigações sigam adiante, sigam da forma que elas devem e que todo mundo, que a sociedade espera que elas sigam. Ouvindo Fabrício Queiroz, ouvindo Flávio Bolsonaro, ouvindo os outros assessores do gabinete para que digam por que depositaram dinheiro na conta do Fabrício Queiroz, ouvindo a família dele para que diga as circunstâncias em que trabalhava, a filha inclusive que se dava expediente no gabinete do Jair Bolsonaro ou como personal trainer, enfim, as dúvidas são muitas, são conhecidas e esse fator de dúvida quanto à idoneidade não, mas a independência do promotor nesse caso é mais um fator de entrave para uma investigação que está a passo de tartaruga. Vamos lá, Joel. Pois é, uma notícia preocupante. Quantas vezes juízes ou procuradores, promotores que de alguma maneira beneficiaram o PT não foram alvo de investigação por parte de bolsonaristas convictos e pessoas de direita que entram nas suas redes sociais, acham aquele post na época das eleições, não, ele defendeu a Dilma, ladrão, corrupto, isso aí não pode. Quantos farão isso agora com relação ao promotor Cláudio Calo, que é claramente um bolsonarista convicto aí, que vestiu a camisa realmente da família nas eleições?
É evidente que não pode estar ele à frente de um caso como esse. É evidente que esse caso, essa investigação é muito séria também. E é muito importante para o país descobrir a verdade, porque se fosse só... É um caso que mudou de patamar, né? Inicialmente, parecia que era só uma questão da mesada dos funcionários de gabinete, do Rachid, de uma funcionária possivelmente fantasma, do gabinete do deputado federal Jair Bolsonaro, depois se tornou presidente. Agora, o que foi descoberto mais recentemente envolve, inclusive, um possível vínculo do gabinete do Flávio Bolsonaro com milícias do Rio de Janeiro. A milícia que matou Marielle Franco. Isso é da mais alta gravidade, isso muda o patamar do tipo de crime que a gente está pensando e falando aqui. Portanto, é essencial para o país que essa investigação seja levada adiante e, portanto, que tenha à sua frente um promotor engajado realmente em fazer a justiça. E não que esteja... É óbvio que existe uma diferença entre a persona, digamos, o lado pessoal e o lado profissional. Mas quando é tão forte assim, o mais sábio, o mais prudente, é que você não deixe alguém que é tão claramente um partidário político de um lado, tá à frente do caso da investigação, que está investigando a pessoa, uma das pessoas que ele tanto defendeu. Pois é, os petistas, por exemplo, fizeram várias restrições a Deltan Dallagnol, a Sérgio Moro, mas nunca houve por parte desse procurador, desse juiz, manifestações de cunho político. O Cláudio Calo, por outro lado, retuitou posts do Carlos Bolsonaro em que ele fazia a defesa do irmão já no bojo do caso Fabrício Queiroz. Retuitou. Retweet não é endosso, mas no caso de um promotor que vai assumir o caso depois, sem que tenha em cima alguma manifestação contrária, é endosso sim. Nesse caso já há aí especulações na imprensa de que ele pode abrir mão de ser o responsável por esse caso, mas ele manteria sob sua alçada os outros deputados e os outros servidores. Eu acho isso complexo, eu acho que toda a investigação deveria ser feita junto, até para que não se crie a narrativa de que tem 2 pesos e 2 medidas para um lado ou para o outro. Deveria ser o mesmo promotor a cuidar tanto do Fabrício Queiroz quanto dos outros deputados e outros servidores que têm os mesmos problemas, com incompatibilidade de movimentação financeira, movimentações esquisitas, etc, etc. E vamos combinar que a justificativa dele também não colou, né? Que no Twitter são manifestações de um professor de direito, palestrante, articulista. Que professor de direito citaria Carlos Bolsonaro enquanto professor de direito? Exatamente. Professor de direito é que não era.